Familiar do paciente? Amigo do paciente? Levanta a mão, por favor, quem é da rede de ensino. Escolas. Ok. Quem é da atenção básica? Ok. Tá, só para eu ter noção do impacto da rede de ensino e da atenção básica. Eu esperava que tivesse mais professores, mais pessoal da Secretaria da Educação, porque esse é um problema que, no CAPES, no atendimento atualmente, eu vejo com uma frequência muito grande em todos os municípios que trabalho, aqui não é diferente, mas o que tem aumentado vertiginosamente ao longo dos últimos meses, na verdade até desde a famigerada baleia azul, que a automutilação virou, né, rotina na maioria dos municípios. Eu me lembro bem aqui que na época que pipocou a história da baleia azul, toda semana chegava um adolescente lá. E não parou mais de chegar desde então. E não foi baleia azul porque essas adolescentes já estavam se mutilando há bem mais tempo. Aquilo apenas chamou a atenção da mídia. Eu vou, assim, no processo de divulgação do Setembro Amarelo, que trata da prevenção, a causa de morte mais comum, prevenível que existe, que é o suicídio. Eu vou falar de suicídio e, obviamente, falar de suicídio como uma manifestação e, obviamente, vou tocar em automutilação como uma manifestação que precede a tentativa de suicídio, tá bom? Eu tenho alguns slides aqui para tentar só guiar a gente, mas a ideia é, né, conversando a gente se entende. Eu não sei, esse negócio de celular aqui está enganchado. Enganchou, sabe? Gostei do tema. Podia ter deixado mesmo,
Pronto, problema resolvido. Tem alguns slides conceituais aqui. Tem alguns slides conceituais só para que a gente possa trazer alguns temas à tona. Mas eu queria começar relatando o último caso que eu atendi hoje no CAPES antes de vir para aqui. Já tinham 35 pacientes agendados e no caminho a secretária me passa um WhatsApp, tem uma paciente grave e a assistência social perguntou se eu podia atender. Eu fiz, claro, manda lá. Quando eu cheguei, a mãe já estava na sala de letra, sendo entrevistada, e revelava que a filha tinha tentado suicídio. E a frase da mãe foi: doutor, é melhor tomar uma providência logo cedo, antes de piorar, não é verdade? Eu disse, é verdade. Como era um paciente extra, eu atendi todo mundo, ela estava na escola, chegou por volta de umas 11 e pouco, e foi atendida agora, meio-dia e meia, mais ou menos. Depois de atender a menina, que já era uma adolescente de 19 anos, eu chamei a mãe. E a mãe repetiu a história: doutor, eu trouxe logo, porque é melhor tratar logo cedo do que deixar piorar, não é verdade? Eu disse, é verdade. Mas o problema, mãe, é que não está tão cedo quanto a senhora acha. A história está se arrastando há mais de 5 anos. Então não é tão cedo. Precisou chegar no ponto da segunda tentativa de suicídio para que algo fosse feito. Isso, a primeira coisa que chama atenção é uma série de percepções na escola, na família, no grupo religioso que pertence, no grupo de amigos, pode chamar a atenção bem antes do que a gente imagina, tá? Mas vamos lá. Algumas conceituações: saúde é um estado de completo bem-estar físico, de modo geral, visa-se, a definição da Organização Mundial, um bem-estar biopsíquico, social, espiritual do indivíduo. O conceito de sofrimento psíquico, que talvez tenha sido a condição que mais cresceu nas últimas 2 décadas, eu digo 2 décadas porque eu formei tem 2 décadas. Então, quando eu formei em 99, fiz 20 anos agora, eu ia ser cardiologista até pirar e decidir fazer psiquiatria. E naquela época, todo mundo enxergava a psiquiatria como algo muito complicado, porque o protótipo do tratamento da saúde mental era a esquizofrenia, era o doente mental grave, era o maluco, que se dizia para o qual não havia solução, só existiam hospícios para internar. Naquele momento já começava a mudar o conceito da saúde mental por 2 motivos. O primeiro é que as estatísticas mostravam o crescimento da doença mental. E a projeção para o ano de 2020 seria de que 5 das 10 doenças mais impactantes do mundo seriam de psiquiatria. E a segunda coisa era que começava a chegar no Brasil, no final dos anos 90, um movimento europeu iniciado na Itália da reforma psiquiátrica, que tendia a desinstitucionalizar o paciente mental, entendendo ele como uma variação da normalidade, já que diz que de perto ninguém é normal mesmo, e trazer aquele indivíduo para o seio da sua família, da sua sociedade. E aí começa, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o processo de fechamento dos hospitais psiquiátricos e o início da formação dos CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossocial. Então, de modo geral, o sofrimento psíquico talvez seja um dos mais longos e duradouros, porque até o indivíduo, por uma questão de preconceito, chegar ao atendimento, ele vem muitas vezes sofrendo enormemente. Muitas vezes ele e muitas vezes ele e a família. Vocês estão me ouvindo bem atrás? Melhor com som, né? Senão eu vou estourar a garganta e eu tenho que dar aí na palestra amanhã, quinta também, aí eu consigo.
Mas vamos lá, o grande problema na psiquiatria acontece pelo seguinte: existia um grande julgamento moral sobre o que era a doença psiquiátrica. Se qualquer uma das senhoras que estiver aqui comentasse no trabalho ou na escola que iria ao ginecologista depois do expediente, todo mundo ia dizer: o fulano está cuidando da saúde. Se fosse um homem que dissesse que ia ao cardiologista, fulano está saindo cuidando da saúde. Mas se qualquer um dissesse: eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que ir no meu psiquiatra. Habitualmente as pessoas davam um risinho de canto de boca e diziam: ih, é maluco. Isso fez com que o preconceito ganhasse muita força e as pessoas ficassem intimidadas de falar. Eu faço consultório particular aqui perto de Santo Antônio de Jesus. Ainda tem gente que liga para minha secretária e diz: quando o último paciente sair, a senhora me liga que eu estou dentro do carro, aí eu entro. Que é para não ser visto no consultório do psiquiatra. Bom, a palavra suicídio, né, vem de lesão de tentar matar ou matar a si mesmo. Tá? Então vem sui, que é assim mesmo, como sui generis, característica de si, e sidis, que é a ação de matar. Essa é uma definição, né, de 400 anos atrás, pelo menos. O comportamento suicida, né, ele é analisado em 4 momentos. E repare esses 4 momentos aqui, porque ele é importante para você como promotor de saúde, como educador, como participante da sua sociedade. É preciso entender esses 4 momentos, porque quando o paciente entra no consultório e fala para mim, para o psicólogo, para o terapeuta, que pensa em morrer, nós habitualmente fazemos 4 perguntas para a gente avaliar a intensidade do processo. Bom, o ato em si, né, consumado, que é o suicídio completo, é quando há o fato, o ato de tentativa, e esse ato se consuma. A tentativa está caracterizada por toda uma conduta que tem como desfecho, como objetivo, a busca do desfecho fatal deliberadamente. O planejamento consiste em articular, elaborar, planejar, buscar meios para, e antes dele, a ideação, que consiste no pensar sistematicamente que morrer talvez seja a melhor coisa, morrer acabaria aquele sofrimento, morrer talvez tirasse das pessoas o peso que eu estou causando. Então existe a ideia, depois começa a haver o plano, depois começa a haver a tentativa, para finalmente se chegar no ato. Esse processo todo, habitualmente, leva tempo. Tá? Só que no jovem é muito mais rápido. No jovem passa da ideação ao ato muito mais rapidamente do que no indivíduo adulto ou maduro. Apesar de idosos se suicidarem bem mais do que adultos, mas o processo no jovem, por conta da impulsividade, é muito rápido. Por isso que nós temos que ficar bem atentos. Acho que a luz não favorece, mas esse círculo maior está falando de todo o conjunto de pensamento, de ideação. Aí vem para um menor aqui de planejamento, um outro menorzinho ali de tentativa, de modo que a gente vai encurtando a interseção desses conjuntos. Bom, de modo geral, suicídio sempre esteve presente em todas as civilizações, em todas as culturas, em todos os sexos, em todas as idades. O ato de tirar a própria vida, ele está associado a uma série de padrões comportamentais biológicos, psicológicos e até sociais. Então, era comum entre guerreiros samurais perder uma batalha, se suicidar como uma demonstração de não poder suportar viver com o fracasso.
Por que suicídio, então, ganha tanta força na nossa sociedade hoje? Dois aspectos precisam ser considerados. O primeiro deles é que a sociedade começou a perder a capacidade de se frustrar. Então, quem tem mais de 40 anos aqui, ouviu 10 nãos ou mais, 20 nãos para cada 5. Na sociedade atual, um adolescente ouve 10 sims para meio não e meio talvez. Isso não explica por que aumentou a frequência, mas explica por que o limiar de frustração diminuiu. Tá? Então, os indivíduos toleram menos frustração hoje. E a segunda coisa é que aumentou enormemente, aí sim, a doença mental. O transtorno mental, doutor Rogério, aumentou porque se diagnosticou mais, porque o preconceito diminuiu, as pessoas passaram ali ao psiquiatra, também. Mas além disso, as pessoas passaram a adoecer mais. As cobranças intensas e frequentes da sociedade, do mundo pós-moderno, fez com que as pessoas adoecessem mais. E tem um slide interessante mais adiante que a gente vai ver isso. Bom, essa frase obviamente não é minha, né? Mas existe um palco onde se ensina o processo do suicídio, não como algo teatral, mas como uma dor que procede e que se processa nesse indivíduo. É sempre a pessoa na sua totalidade que adoece. Essa frase é de um dos maiores psicopatologistas do mundo. Então, ninguém se suicida sem ter uma história, sem ter um motivador para aquele processo. Cabe a nós entender e enxergar aquilo para tentar evitar. Vários fatores associados ao processo, né? Sociais, financeiros, emocionais. Dentre os fatores psicológicos, né? Chama a atenção para que esses indivíduos habitualmente começam a entrar em sofrimento e esse sofrimento vai se cronificando. A doença mental está presente na maior parte desses transtornos. É preciso entender que depressões em todas as suas formas, unipolar e depressão bipolar, são as maiores responsáveis, mas também transtorno por uso de substância, né? Indivíduos dependentes químicos suicidam mais que a maioria. Transtornos orgânicos, psiquiátricos e as esquizofrenias e as psicoses de modo geral. Fatores sociodemográficos e ambientais, então processos migratórios, processos, né, de sofrimento social grande, processos de perda de status social, processos de abuso, né, físico, psicológico e ou sexual, podem estar associados aos fatores psicológicos. Fatores familiares, como perdas, rejeições, processos interpessoais, né, também podem e devem ser avaliados. Alguns mitos que eu acho que talvez seja uma coisa importante de citar para vocês aqui, né? Quem fala não faz. Então é muito comum dizer assim: eu vou me matar. Quem fala não vai fazer. Às vezes a gente tem que ficar bem atento, porque o indivíduo está avisando que vai fazer. Mas doutor, desde que eu conheço ele, ele disse que vai se matar. Aí um dia ele se mata. Você tem que, obviamente, não esperar o dia que o cara vai se matar. Você tem que tentar entender o que é que está motivando ele a te dizer toda semana que vai se matar. Eu tinha uma paciente que toda vez que brigava com o marido, isso era frequente, ela ligava para ele e dizia: vou me matar. Aí ela tomava 3 comprimidos de um determinado remédio, não devo citar o nome, e uma dose de risco possível. Deitava no sofá, e quando o marido chegava, só que ela fazia isso tipo assim, 5h30 da tarde. Quando dava 6, 6h10, o marido chegava em casa, ela estava lá, espumando no sofá, né, com dificuldade respiratória, taquicardia, quase morrendo. O marido desesperava, pegava no colo, botava no
chegava na emergência e fazia uma lavagem gastrointestinal, soro, recuperava. Um determinado dia, ela fez isso, só que teve uma batida. E o marido chegou em casa só às 7. Encontrou ela morta. Quando ele me disse, mas doutor, eu atendi ela na emergência 2 vezes. Na época ela não era minha paciente de consultório. Mas doutor, como é que eu ia saber? Só, pelo que eu vi na ficha, que ela tem entrado nessa emergência 14 vezes no último ano. Todas com tentativa de suicídio. E uma coisa importante que vocês têm que anotar: o primeiro fator de risco para suicídio, sabe qual é? Os psicólogos não podem responder. O primeiro fator de risco, pessoal, é tentativa prévia. Quem tentou uma vez, não acha que não vai tentar de novo, não. Vai tentar sim. Esse indivíduo, ele já trilhou o caminho e ele diz assim: eu errei, porque eu fico frustrado porque eu não consegui. Mas da próxima vez eu vou ser mais intenso, mais violento até conseguir. Então, o primeiro fator de risco é: quem já tentou, vai tentar de novo. Então, essa história de quem fala não vai fazer, é balela. Travou de novo, senhor. Mas vamos lá. Aí foi cuidando. Ficou até. Vá para frente e diga alguma coisa. Comportamento suicida. Comportamento suicida. Aqui. Alguns mitos que são importantes lembrar é: quem fala não faz, quem quer se matar, se mata. Óbvio, ninguém vai dizer que vai se matar. Suicídios ocorrem sem aviso prévio. Acontece? Acontece. Um percentual pequeno de indivíduos não avisa, simplesmente vai lá e se mata. Tá? A melhora após a crise significa que o risco passou. Isso é um engano. O indivíduo tentou, não conseguiu. Família foi, acolheu, levou o psicólogo, levou o psiquiatra, foi acolhido, às vezes medicou. Quer dizer que o risco passou? Não necessariamente. O paciente saiu de lá hoje, saiu com um punhado de remédio na mão da mãe. Essa responsabilidade agora é sua. Porque se ela tomar todos os remédios, não vai morrer, mas vai baixar na emergência de novo. A pessoa precisa comprar um cadeado agora e trancar. Porque ela já tinha, quando eu vou entrevistar a menina, tentado suicídio 3 meses antes, tomando os remédios da mãe. Então, obviamente, eu não posso deixar remédio solto em casa. Nem todos os suicídios podem ser evitados. Essa é uma frase bem complexa, porque assim, seguramente a gente não consegue evitar todos, mas consegue uma boa parte, talvez a maioria de nós, usarmos as estratégias possíveis e necessárias. E por fim, uma vez suicida, sempre suicida. Isso é, na verdade, um determinismo absurdo de achar que o indivíduo tentou o suicídio, ele vai ser suicida pro resto da vida. Quem tenta o suicídio não está querendo suicidar a vida, não está querendo matar a vida, está querendo matar a dor. É preciso entender que, quando a gente conversa com esse paciente, ele descreve: ou é uma dor insuportável existir, ou a minha existência não vale nada, ou eu sou um estorvo, eu sou um peso, eu sou incapaz. Esse indivíduo está preenchido por pensamentos catastróficos de desvalia sobre si, sobre sua existência. Então, para esse indivíduo é mais fácil deixar de existir. Ele não consegue enxergar uma perspectiva, uma mudança, uma melhora. Então, é melhor acabar com o sofrimento na ótica dele, tá? Comportamento suicida. Tá. Epidemiologia. Isso aqui é bem cruel. Porque, assim, 1 milhão de pessoas suicidaram no mundo no ano 2000, 20 anos atrás. Já era chocante. E as estatísticas mostram, números alarmantes de que, para cada suicídio consumado, houve
10 tentativas, né, que a cada 40 segundos alguém suicida. Então são números muito grandes. A gente precisa entender que, né, é um evento que funda a vida e que pode ser prevenido. Então, epidemiologicamente, é uma grave muito grande à saúde. E uma coisa que chama mais atenção atualmente é que hoje o grupo de 15 a 35 anos tem suicídio como a segunda maior causa de morte. A primeira ainda é acidente, depois já é suicídio. Então nós estamos falando de acidente, onde a grande maioria é acidente de trânsito. Mas acidente de modo geral, causa a priori prevenível, evitável ou minimizável. E suicídio. Essas duas causas impactam por quase 50% das mortes desses jovens. 1,4% do ônus global é o impacto do suicídio no mundo. E vamos lá. Em 1950, a maioria dos que se suicidavam eram adultos ou idosos. Dados mais recentes mostram que a maioria já são de indivíduos até 44 anos. Então, houve uma mudança dessa curva e indivíduos mais jovens começaram a se suicidar mais. Obviamente, pelo aumento da prevalência de doença mental, mas também pela dificuldade de lidar com frustração, com a angústia do mundo pós-moderno. Essa estatística aqui mostra, de acordo com faixa etária, no município de São Paulo, né? Esse é um estudo científico que foi feito na capital, mostrando que 66%, 2/3 eram de indivíduos jovens. Tá. Esse aqui é o gráfico, daí, assim, pela luz é difícil de enxergar, mas esse gráfico é de um psiquiatra bem famoso, o Dr. Bertolotti. Ele estudou 15 mil casos de suicídio em um ano. E aquela fatia maior ali, amarela, fala de indivíduos com transtornos do humor, depressão ou transtorno bipolar. Aí depois vem a laranja, são indivíduos com uso de drogas, de modo geral, substâncias, álcool ou drogas. E aí todas as fatias menores são de outros transtornos mentais. Só existem duas fatias, né? Se a gente pegar uma pizza em casa e dividir desse jeito aqui, né? Quem ficar com as duas últimas fatias vai achar que é pouco, mas só existem as duas últimas fatias de causas não sem um diagnóstico de algum tipo de sofrimento em si. Dos 15 mil casos de suicídio estudados, né, nessa pesquisa, viu-se que 92%, quase, né, totalidade deles, tinha algum grau de sofrimento psiquiátrico envolvido. Quando o indivíduo decide suicidar, não quer dizer que, e hoje eu vi, da manhã eu decidi trazer ela no CAPES, porque o senhor sabe, né? CAPES já não é mais um lugar só de doido. E eu achei ótimo isso assim, eu concordo com o senhor, plenamente. O CAPES não é mais um lugar, nunca foi um lugar só de doido, né? Mas que bom que a sociedade passa a enxergar que o CAPES não é um lugar só de doido, mas também de doido. Enxergar que indivíduos em sofrimento de alguma natureza podem entrar, meninas, brincadeira. Indivíduos que tentam o suicídio, ou não, que buscam o CAPES, eles estão em sofrimento psíquico de alguma natureza. E se estão em sofrimento, eles serão acolhidos, ok? Mas esse gráfico mostra que a grande maioria dos indivíduos que cometeram suicídio, quando se vai na ficha daquele indivíduo, buscar a história junto com a família, junto com os locais onde foram atendidos, aqueles indivíduos têm um histórico de algum tipo de transtorno mental. Tá? Então isso faz com que nós, profissionais de saúde, tenhamos que ficar mais atentos ainda. Só que eu vou começar a mexer um ponto aqui, que
quem é da educação está vendo na sua sala de aula todo dia, não é? Que é, ou na sua escola, que é para antes da tentativa de suicídio, os quadros automutilatórios. Ok. Tá, vamos lá. Diante de alguém que, quando eu coloquei esse slide, eu lembrei de um caso de uma paciente que eu atendi há 1 ano e meio atrás em Santo Antônio de Jesus. Era uma paciente que tinha 25 anos, tinha um quadro depressivo, muita angústia, falta de motivação das coisas, choro fácil, insônia. Quando ela foi ao consultório e eu comecei a entrevistar, a menina tinha nitidamente ideação suicida. E aí, neste momento, mesmo sendo adulto, eu interrompo a consulta e digo: está acompanhada? Tá. Eu tenho que chamar seu acompanhante. Eu tenho que discutir isso em família, porque é um ato grave e eu tenho que proteger sua vida. Nessa hora eu chamei a mãe e disse: a senhora tem noção disso? Ah, doutor, ela já falou nisso, tocou nesse assunto. Tá bom. Aí eu fiz as seguintes perguntas que eu vou fazer aqui agora para a menina de 20 e poucos anos, juntamente com a mãe. Fulana, se o mundo se acabasse hoje, ou se você morresse hoje do nada, você acha que pararia de sofrer? Não pararia. Você acha que, se você deixasse de existir, alguém sentiria falta? Não, acho que não. Aí eu vou para a segunda etapa. Mas, fulana, o que você pensa? A menina tinha uma ideia de que deixar de existir resolveria o sofrimento. Você pensa em, de repente, se matar? Ela pensa o tempo todo. Aí eu prossigo para mais uma etapa. Mas, fulano, você já chegou a fazer algum plano? Chegou a pensar em como você conseguiria fazer isso? A minha filha já sim, senhor. Já cheguei a comprar chumbinho. Guardei em casa, joguei fora. Meses depois eu comprei de novo e ainda está guardado. Aí eu vou para a quarta pergunta. Isso eu faço para todas as minhas pacientes que têm humor depressivo, faço para todo mundo. E tem um grande mito. A última pergunta é: fulano, você já tentou uma vez? Ela: não, eu nunca tentei. Porque eu tive medo de não conseguir e ficar sequelada. O medo dela não era de morrer. O medo era de não morrer e ficar sequelada em cima de uma cama ou coisa do tipo. E aí tem um maior mito que é: falar de suicídio vai aumentar a chance do paciente suicidar. Isso não é equívoco. Bom, orientei a menina, mediquei, orientei a mãe, e para minha surpresa, no dia seguinte recebo uma ligação já aos médicos, de um senhor que se identificava com o pai da paciente, e dizia o seguinte: doutor, olha aqui, eu ouvi boas referências do senhor aqui na região toda, o senhor é um psiquiatra excelente, mandei levar minha filha aí para o senhor tratar, paguei a consulta, o senhor está falando de suicídio, o senhor tem que dizer para tirar isso da cabeça. Não é para o senhor falar sobre suicídio com minha filha, é para o senhor mandar ela tirar essas ideias da cabeça. Eu disse: mas meu amigo, qual é o seu nome? Eu sou João. Essas ideias já estão na cabeça de sua filha e não é de hoje, tem anos. A menina já pensou, já planejou, já comprou algo para conversar. Não é o que vai fazer essa menina fazer. Conversar é achar caminhos para minimizar o risco dessa menina fazer. Não vou mandar minha filha no trabalho do senhor, vai fazer minha casa. Tudo bem. Meses depois eu soube que a menina tentou suicídio. Não conseguiu, felizmente não conseguiu. Depois acabou indo para outro psiquiatra que teve a conduta igualzinha que eu tive. Mas isso é importante para que nós vejamos o seguinte:
paciente que você nota um comportamento suicida, é necessário você fazer essas perguntas. Você pensa que morrer é a solução? Segundo, você pensa em tirar a sua vida, porque é uma coisa é pensar, se tiver um acidente de carro e eu morrer, não me importa. Muitos comportamentos suicidas estão disfarçados, tá? Se não morrer, acidente de carro. Uma coisa catastrófica, né? Não uso muito rede social, mas o sujeito divorciou da mulher e pegou o carro em frente a um caminhão junto com o filho. Né? Suicidou ele e matou o filho porque não aceitou o divórcio. Muitos suicídios estão disfarçados. Então, o indivíduo que comete, né, assim, se envolve em um acidente de trânsito grave, indivíduos que se envolvem em algum tipo de acidente de outra natureza por dispersão, já estava distraído, às vezes não, às vezes o indivíduo estava lá, indivíduo, né, que tenta suicídio no mar, né, não estava nadando e se afogou, muitas vezes tentando suicídio. Então, eu preciso que você pergunte, se você morresse, né, estaria tudo ok? Se a pessoa diz que está tudo ok, acenda, né, uma luz logo na sua orelha. Você pensa em morrer ou em se matar? Sim. Se pensa, mais uma luz acesa. Terceira, você já fez algum plano? Você planejou? Planejei. Investigue. Aí eu comprei remédio, né? Aí eu comprei corda, aí eu comprei arma. Então, assim, são uma série de coisas que você pode investigar. Claro, investigar algo nessa natureza não dá para perguntar, mas eu não está pensando em se matar. Não dá para fazer isso com uma plateia de 50. Então, a abordagem de alguém que está com esse comportamento tem que ser uma coisa, né, cautelosa, com cuidado, com zelo, com compaixão, porque o outro está sofrendo. Há uma dor ali. Então, você precisa conversar com aquele indivíduo, entendendo que aquilo, né, é uma dor. E terceiro, se já tentou. E quarto, se já tentou de fato. Então, pergunta se existir, deixar de existir, né, soluciona. Se já pensou em se matar, se já planejou, eu já pensei, doutor, hoje atendi uma paciente, né, de manhã, logo cedo, pensei. Já fez plano? Não, senhor, porque você tem 2 filhos pequenos, uns fatores de proteção, né, em família estruturada e filhos pequenos, para a mulher principalmente, porque ela pensa muito como isso vai repercutir e quem vai cuidar do filho. Não, eu não planejei ainda, porque meus filhos são muito pequenos. Vamos tratar logo, porque quando os filhos crescerem, ela pode perder esse fator protetor. E por último, se tentou, ok? Bom, o que fazer então? Né? Fatores de proteção. Fatores de proteção são geralmente vinculação familiar, vinculação social, vinculação espiritual, de qualquer natureza que seja, gravidez e filhos pequenos. Bom, quem ouve de alguém, dessa paciente que eu atendi hoje ao meio-dia, ela disse: no sábado eu decidi me matar. Peguei uma lâmina. Alguém aqui já assistiu um seriado do Netflix chamado 13 Razões? Aí eu peguei uma lâmina, eu assisti o seriado Como Era Eficaz e eu decidi que ia me matar. Aí por um momento eu liguei para um amigo, ele fez: tá, estou sentindo você triste. Mas veio aqui para casa, eu fui para lá e falei o que estava sentindo, isso me aliviou, eu decidi então tentar. Aí, depois de muita conversa, ele foi à minha casa, conversou com minha família e eu estou aqui hoje para ser atendida pelo senhor. Mais ou menos esse resumo. Então, de modo geral, quem ouve de alguém, seja amigo, familiar, né, paciente, aluno, que está pensando no suicídio, é preciso que esse indivíduo fique preocupado, porque tem que tomar atitude, mas tranquilo do ponto de vista que a sua atitude pode prevenir, pode proteger. Você não tem que carregar dor nem culpa
preocupa com aquilo, nem você tem que encaminhar para outro correndo para que aquela galinha vá pular na mão de outro. Se você está com aquela demanda, vamos caminhar com ela, porque aquela vida pode ser salva, ok? Bom, frases do tipo: eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros vão ser mais felizes ou vão estar mais tranquilos sem mim ou sem a minha presença, são quadros extremamente frequentes em pacientes com ideação suicida. Sensações de desamparo, de depressão, de desvalia são muito comuns nesse indivíduo. E para tocar no último ponto aqui, os indivíduos que mais suicidam são os depressivos. É verdade? É. Seja depressão simples ou bipolar e depressão. Aí, inclusive, usar a droga, como a moça está dizendo aí, aumenta o risco. Você tem estabilidade, na sua profissão. Passa bastante, a gente conversa, esse passo nossos planos. Internet, qualidade, Eu adoro o carro de som interior. Mas vamos lá. Sintomas comuns da depressão é o indivíduo perder o prazer nas coisas habituais. É o indivíduo sentir que a vida não tem graça, sentir que ele não tem valor, não tem competência ou qualidade para fazer as coisas. Então, essas frases ditas para você são sinais de que você pode estar diante de alguém com sintomas depressivos e potencialmente com maior risco de suicídio. Essa aqui é uma coisa mais técnica, né, para avaliar mais profundamente como o plano está. E eu quero chegar aqui no último slide para falar com vocês sobre a automutilação. Não quero isso aqui não. O que fazer, o que não fazer. Essa tirinha é fantástica, né? Então, assim, para o indivíduo deprimido, o que ele mais diz são algumas frases que pioram muito o indivíduo. A primeira delas, que nós do CAPS da saúde ouvimos muito, é o paciente dizer: não, doutor, o pessoal diz que é falta de Deus na minha vida. E aí o paciente que já está deprimido, às vezes pensando em suicidar, diz: então até Deus me deu as costas. Então não há mais salvação para mim. Se é falta de Deus na minha vida, eu já pedi tanto e não melhorei, eu continuo pensando em me matar, então nem Deus vai dar jeito. Então frases do tipo: faça um esforço, você precisa se ajudar, vamos lá, levante e vai em frente, tem tanta gente pior do que você. Então são frases que só fazem o indivíduo que está deprimido, com o humor para baixo, se sentir, obviamente, ainda pior. E essa tirinha, ela é terrível, porque um menino chega do lado do outro, está fazendo o quê? Uma carta de suicídio. Aí ele olha e diz assim: é inútil, está escrito errado. Então, assim, você imagina o que é que eu estou. Quer dizer, a pessoa está fazendo a carta de suicídio, eu vou fazer correção de gramática de português na carta de suicídio do indivíduo. Estudos mostram que a pessoa dá entrada em média 5 a 8 vezes na emergência com tentativa de suicídio antes de conseguir. Mas doutor, fulano pulou do 20º andar. Esse não é chegar na emergência, esse está resolvido, não é? O problema é que a grande maioria tenta, e a tentativa de suicídio tem que ser vista como um pedido de ajuda, um pedido de amparo, de socorro.
porque aquele indivíduo está em sofrimento. Ele não quer matar a si, ele quer matar a dor que o mata lentamente todos os dias, tá? O que não fazer, obviamente, corrigir o português da menina. Bom, e para finalizar, eu trouxe isso aí. Se alguém tem Netflix, tem um seriado que é bom você assistir. São 13 episódios. E onde cada um desses episódios a menina vai contando o que aconteceu com ela ao longo de um ano, que chegou até o suicídio dela. E naqueles episódios, quando você começa a assistir, você começa a ver que aquela menina está pedindo ajuda sistematicamente a colegas, a família, ao diretor da escola, né? Até que ela não suporta mais tanta dor, tanto sofrimento, tanto problema e se suicida. E as pessoas se perguntam, mas como? Suicidou? Não é do nada? Não era do nada, existe uma história ali. Talvez ela nunca tenha dito, eu vou me suicidar, mas era uma menina que estava dando indícios que algo não estava bem. Esse seriado surgiu, né, mas antes dele tinha estourado, né, aí a famosa Baleia Azul. Eu lembro da Baleia Azul porque foi quando eu comecei a trabalhar com Sayonara aqui em Ituí. Quer dizer, Sayonara já é mais velha, já trabalhava, né? Foi quando eu cheguei, foi em abril de 2017. Eu vi e estourou isso na internet e começou a aparecer toda semana, todo dia, toda fim da minha, né, tinha uma pessoa mutilada. E aí alguém perguntou, doutor Rogério, é baleia azul? Rapaz, eu não sei se é baleia azul, eu não sei, não estou preocupado com que cor é a baleia, né? Mas isso foi um movimento, né, psicopático na internet, com algumas atividades, né, que se aproveitava de indivíduos em sofrimento psíquico e aumentava a chance desses indivíduos se machucarem, ou se mutilarem, ou até se matarem. Depois dessa veio a coisa horrível, pior que a Baleia Azul, um desenho terrível da boneca Momo, uma boneca horrorosa, né, que também mandava as crianças se enforcarem, se asfixiarem. Então quem está por trás disso é um indivíduo muito psicopata, né? Porque assim, não há nem o gozo de ver o outro morrer, tem o gozo de saber que alguém se machucou ou possivelmente morreu. Sim, mas, né, ele foi o incentivador daquilo. E eu queria parar aqui um pouquinho nesses últimos minutos para falar de automutilação. Automutilação é o ato de infligir a si próprio algum sofrimento físico. É a menina que se corta? Não. É a menina que se corta, é a menina que se queima, é a menina... Uma série de comportamentos que são automutilatórios. A automutilação, ela é um ato de causar uma dor física para aliviar uma dor emocional ou psíquica. Habitualmente, nós vemos no consultório de psiquiatria e psicologia o paciente que diz, doutor, a dor é tão grande, a angústia é tão grande, eu não sei como está lidando com aquilo, que às vezes quando eu me corto, alivia. Eu gero uma dor física no corpo e aquela angústia diminui. Tem umas que dizem, quando eu vejo sangue escorrendo, é como se a angústia estivesse saindo por ali. E eu fico, depois daquele ato, mais tranquila. Aí, obviamente, eu pergunto, sim, mas você fez 14 cortes. Então, não foi uma angústia tão pequena, porque precisava de muito corte para essa angústia toda sair. E é um processo, ninguém começa, né, se lapeando tudo. O indivíduo começa primeiro se arranhando, depois começa a fazer cortes superficiais com lâmina, depois começa a fazer muitos cortes superficiais, onde se corta só a derme, a epiderme, dá uma dor fina que alivia a angústia, mas sangra muito pouco, às vezes nem sangra. Depois ele começa a fazer cortes mais profundos e mais rotineiramente, até a família perceber que os braços estão cortados, ou achar estranho a menina em pleno dia de sol de Mutuípe ir para a escola de moletom, porque não está querendo que os braços sejam vistos. E ela começa a não cortar os braços e cortar as pernas ou as panturrilhas. E aí vai progredindo. Depois começa a cortar a barriga com, né,
com o propósito de esconder aquilo. Então a automutilação, ela é um ato, né, bastante primário de aliviar a dor e a angústia e muitas vezes chamar a atenção para a dor e para a angústia. Não deve ser subestimado hora nenhuma. Por quê? Porque aquele indivíduo, ele está no processo de sofrimento e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, aquela automutilação evolui para, ou melhor, aquela automutilação cursa com pensamentos de morte, às vezes até planos de morte. Não chegou ainda, mas a automutilação está concomitante, no mesmo momento emocional, com planejamentos, pensamentos e planejamentos de morte. E aí, mais um motivo, começou a acontecer, temos que entender quem é aquele ser humano, o que é que ele está vivendo, para a gente tentar intervir e tentar proteger, ok? Eu vou agora, obviamente, já que vocês, né, uma plateia muito calada, muito quieta, então eu vou desligar o microfone para a gente fazer a parte interessante, que é para fazer, né? Então, vamos fazer perguntas. E aí?